Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui no nosso Arena Broadcast para mais um episódio sensacional. E hoje nós iremos conhecer a história de vida de um dos nossos amigos aqui do estúdio Arena Broadcast, que é nada mais, nada menos do que um entusiasta de inteligência artificial e especialista em direito agrário e direito empresarial. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho Dr. Nedson Alves. Bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado por me receber, Alex. É muito bom estar na presença de amigos para poder conversar, tratar de assuntos que é de interesse geral, interesse nosso também. Nós vamos aqui ter um grande bate-papo, um grande diálogo para falar nossas opiniões, ouvir opiniões, que é isso que vai fazer a gente crescer enquanto profissional. Sim. Primeiramente, né, doutor, eu gostaria de te agradecer por disponibilizar um pouco de tempo aí na sua agenda para estar aqui conosco. E hoje o mundo ele mudou bastante, né? De alguns anos para cá, a gente tem percebido que a criação de conteúdo hoje ela faz parte, né, dos profissionais de alta performance, né? Então, eu fiquei muito feliz assim quando eu vi o seu perfil e eu vi que o senhor cria conteúdo também para a internet, faz alguns reacts e leva a informação de uma forma facilitada, né, para o público no geral, porque o público precisa realmente. A gente sabe que o direito não é um ramo da ciência que é muito atrativo do ponto de vista teórico, né? Às vezes, né, não tem muitas coisas. Tem muita polêmica, às vezes, que Sim, envolve, né? é atrativo quando Situações polêmicas que às vezes chamam a atenção ou outra. Mas o direito em si ele não é muito chamativo. Então, é preciso que os criadores de conteúdo eles criam algumas estratégias ali para trazer o público, para entregar informação de qualidade, né? isso é verdade. O direito é atrativo quando vai falar sobre assassinato, sobre Separação, separação, briga de família, aí é atrativo. Todo mundo quer saber quem matou quem deixou de sim. matar, quem separou, se a filha da vizinha tá Se o grávida, fulano se, foi se preso, fulano foi preso, por que foi preso, por que fulano tá ganhando tanto dinheiro, deve estar mexendo com coisa errada, né? sim. E essa possibilidade que o advogado e profissionais liberais como um todo têm de produzir conteúdo, voltando para a área do direito, é interessante porque você leva informação, informação de qualidade e útil para a pessoa que está na ponta, que está ali no ônibus, que está ali no Uber, que está ali no metrô, para se informar cada vez mais. E população, o povo informado, é um povo que sabe exigir melhor. E a produção de conteúdo, o profissional que queira partir para essa área do digital, nós temos grandes exemplos aí de grandes CEOs que entenderam que se não colocar a cara para Uhum. mostrar a marca, a confiança do público ela vai se estagnar. Mas Sim. quando você se mostra, a confiança do seu cliente, a confiança do potencial cliente e a confiança das pessoas que vêm naturalmente aumenta. Não vamos longe não, o pessoal da João Adib, da CIMED, Sim. está produzindo conteúdo. Ele produz conteúdo diariamente, conteúdo de qualidade. O dono da Cacau Show agora também tá botando a cara a tapa, tá colocando o rosto para mostrar que existe uma pessoa atrás de uma marca. E o advogado, quando ele coloca o seu rosto, coloca a sua imagem para dizer o seguinte: olha, essa informação eu estou te levando, ele vai criando uma comunicação, uma conexão com a pessoa que está ali do outro lado assistindo ou lendo o conteúdo dele. Porque a pessoa vai ver e falar assim, olha, é uma pessoa como uma pessoa, é gente como a gente que também está ali, que é acessível, que me dá acessibilidade, que me dá informação. Sim. E para a gente iniciar então esse episódio, para a gente conhecer a fundo, né, as suas áreas de atuação, as áreas que o senhor é entusiasta, né, como por exemplo a inteligência artificial, tem muita coisa que o senhor sabe, que o senhor entende. Antes da gente abordar e trazer essas informações para o nosso público, né,
Eu queria te fazer uma primeira pergunta, que é a mais simples de todas, né? Essas são as Quem mais complicadas, essa, né? essa é quando fala Ah, sobre nós, falar sobre nós, né? Mas eu queria trazer essa pergunta para a gente mostrar para o nosso público, né? Quem que é o Dr. Nedson por trás da gravata? olha, Dr. Nedson por trás da gravata. Igual, eu sabia que essa pergunta seria complicada porque falar de nós mesmos parece que é errado, né? A gente tem essa Uhum, sensação de que é algo meio narcisista, mas é importante as pessoas conhecerem quem somos nós. uhum, Eu sou filho de uma família simples, uma família uhum. ah, comum. Sou filho único, Filho único, sou filho doutor? único. E até Foi então, mimado assim na não, infância cara, pelos não foi pais? mimado. Todo mundo pergunta isso. Nossa, deve ter sido mimado demais. Não, não, de maneira nenhuma. Meus pais souberam me educar bem, sabendo os meus limites, sabendo aquilo que eu podia fazer, o que não podia. E eu estou transferindo isso para o meu filho. Meu filho, até então, é filho único também. Então, eu vim de uma família simples. Meu pai é formado em história, minha mãe é formada em enfermagem, mas não trabalham na área. Tenho padrinhos que são formados em direito. Meu padrinho foi delegado de polícia civil, minha madrinha é servidora pública federal. Então, eu cresci nesse meio do direito, cresci nesse meio é, da história, cresci nesse meio da saúde Uhum. e acabei me formando em direito no final de 2007. Final de 2007. 2007 já tem um tempo aí. Eu fui é, a primeira turma de faculdade que pegou a mudança do Código Civil de 2002. Nossa, aquela mudança Aquela ali foi mudança que complicada, né? pegou um Código Civil que era de 1916 e transformou em um Código Civil novo. E nós vamos passar por isso de novo. Tem um projeto de lei para alterações de Código Civil. Logo nós vamos ter mais alterações significativas. E fui estagiário no Tribunal de Justiça, fui estagiário no Fórum em Anápolis, estagiei em vara de família, vi muita discussão de família. Pra você ter ideia, eu vi briga de pensão alimentícia de R$ 15 Nossa. e briga, e não briga, mas acordo de pensão alimentícia para na época em 2005 por aí, para pagar na época 10, 15 mil reais. Então assim, eu vi mundos opostos. Sim. E isso vai formando a gente. Isso Uhum. mostra que a vida ela tem realmente pessoas que precisam, pessoas que têm mais sorte ou menos sorte. Depois da faculdade, logo em seguida já peguei meu cartão da OAB. Meu OAB é 27974, hoje está 70 mil alguma coisa, pra você ter Sim. ideia. Muitos advogados, Muitos né? advogados. E me dediquei muitos anos como professor. Professor. Fui professor da Faculdade Evangélica em Goianésia, coordenei adjuntamente o curso, coordenei o núcleo de práticas jurídicas, fiquei na docência 14 anos. 14 anos. 14 anos, Nossa, é muito tempo, né, muito doutor? tempo. Então, dediquei boa parte exclusivamente à docência, mas mantendo também as consultorias jurídicas, a advocacia. Depois fui nomeado como procurador-geral do município de Goianésia. Fui para a advocacia Procurador-geral. pública na última gestão de 2020 a 2024. Então, sai da iniciativa privada, sai de um mundo mais acadêmico e vai Uhum. para advocacia pública, vai para agente político, Uhum. trabalhar para o povo, em um mundo que é só quem já esteve lá ou quem está lá sabe das suas complexidades, das suas necessidades e principalmente sabe o tanto que o povo precisa de pessoas dispostas a fazer o bem pela população, cara. É muito bacana, né? É, São vivências em mundos diferentes, né? Porque o direito, o nosso direito em especial, ele é tão amplo, é tão complexo, às vezes, que a gente pode considerar que são mundos, né? são mundos Por diferentes. exemplo, o mundo da advocacia
pública são, né, é uma. O direito privado, a atuação no direito privado é outro mundo, é outra esfera. O direito criminal, né? É outra O esfera. direito penal é outra esfera. Então, é bem complicado, né? E nesse meio tempo fui fazendo as minhas especializações, tanto em processo civil, que é uma área que eu gosto muito, foi no final, do meio para frente da carreira docente, foi quando eu estabilizei para dar aula em direito empresarial e processo civil, e também focar na consultoria em recursos para tribunais superiores, em auxiliar ex-alunos ou até colegas também sobre estratégias processuais. Depois fui para a especialização no direito agrário e agronegócio, que enxerguei uma janela de oportunidade, que também é um mundo totalmente diferente. Você tá acostumado, a gente está acostumado talvez com um mundo, digamos, mais dentro da cidade, aí depois você vai para um mundo do produtor rural, que é uma realidade muito diferente, mas uma realidade que precisa do apoio jurídico. É uma realidade que é um mundo que eles carecem, precisam e buscam profissionais para atuar nessa área. E tem muita coisa que liga com o direito empresarial, que é uma área que eu já atuava, juntamente também com o direito civil. Então, são áreas que eu posso dizer conexas. Mas aí você tem o direito público, atuando lá dentro de um controle de legalidade de atos que o prefeito faz, secretários fazem, e vai para o direito privado. Quando você percebe que tudo pode se conectar, você começa a se formar um profissional mais complacente. Porque você começa a ver o lado de quem precisa da desburocratização, mas ao mesmo tempo você entende o porquê que precisa da burocracia. Você entende o lado do empresário que quer gerar mais postos de trabalho, mais empregos, mas você também entende o lado do custo da operação que ele tem. Isso consegue levar para o direito agrário, do agronegócio. Você consegue entender também como aplicar a inteligência artificial para otimizar muita coisa, tanto na advocacia quanto em outros ramos de atividade. Então a vida é feita de formação, a vida é feita de aproveitar cada etapa que nós vivemos para poder aprimorar e depois entregar isso para aquelas pessoas que confiam no nosso trabalho. Sim. E ali durante a faculdade, quando o senhor estava cursando, essas duas áreas, né, do direito empresarial e direito agrário, já lhe saltava os olhos? Você já Acredito que enxergava não. Empresarial, sim. Empresarial e processo civil, sim. Desde da primeira vez que eu tive processo civil, desde quando eu tive teoria geral do processo, famoso TGP, eu já gostei muito da sistemática do que é o processo. O processo, para mim, é muito simples na cabeça. É uma linha reta que você tem etapas e ali o processo ele tramita. O direito empresarial, sim, já gostei muito da matéria durante a faculdade. Tive boas expectativas da área para a profissão, mas na faculdade eu não tive direito agrário. Na faculdade eu não tive agronegócio. Eu não tive nem direito ambiental na época, para você ter ideia. Nossa. Hoje faz parte da grade, das faculdades, direito ambiental principalmente, porque fala muito de sustentabilidade, mas o agronegócio nasce para mim com o convívio que eu tive com alguns produtores rurais, convívio de coleguismo, convívio de amizade. Também por gostar, eu já criei cavalo. Então, eu já tive cavalo. Então, querendo ou não, você está com um pé dentro do agro, mesmo que não tendo uma propriedade, mesmo que não sendo um plantador, mas querendo ou não, você está sempre em contato. E que pode parecer até um absurdo que eu vou falar até coisa de doido. Eu sempre gostei muito de assistir aquele canal rural. Sempre. Globo Rural? Canal Rural. Canal Rural. Sempre gostei muito de ver aquilo, leilão de boi, aquela coisa toda. Então,
você começa a ver que a área do agro, ela é uma área que ela tá constantemente ao nosso lado, constantemente Ela faz parte do nosso dia a do dia, nosso né? dia a dia. Então ela De tá modo ali indireto. constantemente batendo a porta, tá batendo a porta. Então, aí eu fui buscar especialização, fui buscar uma pós-graduação numa escola boa de direito no Brasil para ter uma boa base, porque eu não tive base nenhuma de direito agrário, não tive base nenhuma de direito ambiental. Então, eu foquei. Como é que foi a minha estratégia? Eu vou até passar para quem está nos assistindo. Para conhecer isso, eu passava para meus alunos e passo para quem está começando carreira. Como eu vou saber que eu vou gostar de uma área? Antes de investir numa pós-graduação, eu sempre falo, invista num curso prático, no curso de extensão. Porque ali no curso de extensão, de 6 horas, 2 horas, 4 horas, você vai ter um contato prévio e vai entender, será que eu consigo lidar nessa área? Porque eu não tive direito agrário na faculdade, não tive direito ambiental. Tive contato com direito ambiental quando fui procurador, porque aí sim era demandas relacionadas à Secretaria do Meio Ambiente diariamente. Já vi que eu gostei do direito ambiental. Então, fui estudar pela prática, né? Agora, fazer uma especialização teórica, eu comecei por cursos de extensão, que eu vi o que realmente era o direito do agronegócio e direito agrário, quais áreas que eram comuns que eu já tinha estudado e até mesmo já tinha lecionado. Então, aproveitei muito de quando eu lecionei sobre contratos, muita coisa do direito empresarial é aproveitável e aplicável ao direito agrário. Então, foi daí que surgiu a, a migração para essa área de atuação também. Uhum. E na sua visão, quais são os maiores problemas enfrentados com relação ao direito empresarial? Por exemplo, a falta de conhecimento jurídico dos empresários, né? Quais são as maiores demandas que o senhor lida no direito empresarial hoje? Quando a gente fala em direito empresarial, uma das coisas que eu sempre batia quando. Primeiro dia de aula, direito empresarial. Todo mundo já ia com aquela cara baixa, porque não ia falar de morte, não ia falar de pensão, não ia falar de nada. E muita gente acha que o direito empresarial é ensinar a pessoa a ser empresário. E definitivamente não é. Uhum. O, o que eu vejo de grandes demandas que o direito empresarial exige do advogado que vai assessorar um empresário hoje, seja ele no começo de carreira, seja ele já com a empresa estabilizada, ou infelizmente a empresa já no final de operação. Primeiro, tem que conhecer sobre a constituição de uma empresa, a estrutura empresarial que ele vai adotar. Porque a estrutura empresarial que ele vai adotar vai ditar qual que vai ser a responsabilidade patrimonial pessoal que ele vai ter. Uhum. Depois, eu vejo muito conflito societário. Infelizmente, alguns contratos sociais não estão bem redigidos ou com a redação muito padrão, o que é um erro. Genérico, né? É um erro. Pegar contrato social genérico ou padrão só para dizer que tem registrado junto comercial é um erro. Toda relação entre pessoas, elas são particulares. Particulares no seguinte sentido, são peculiares de cada indivíduo. Então, se junta eu e você para fazer uma sociedade, nossa relação tem nossas características. Eu não posso pegar uma relação de outras pessoas e aplicar para nós. Eu tenho que entender quais são seus horários, eu tenho que entender quais são as minhas limitações, eu tenho que entender qual é o meu capital, qual é o seu capital. Então, essas situações, no começo, é uma maravilha. É igual começo de namoro. Depois começa a surgir os problemas. Um sócio começa a não comparecer muito na empresa, só quer retirar o prolabore. Então, o contrato social, conflito societário, nesse sentido, é uma demanda crescente em razão de uma Constituição que não foi sentada e conversada. Foi simplesmente feita e assinada. Já estava pronto, foram lá e assinaram. Outra situação também que eu vejo constante
dos, dos empresários que me procuram é pedir orientação a respeito de formulações de contratos. Contrato de prestação de serviço, contrato de fornecimento. Quanto mais tiver uma engenharia jurídica bem amarrada, menos problema vai ter. E também uma orientação no seguinte sentido: posso fazer tal coisa ou não posso? Um exemplo: vai vender online. Hoje a maioria das empresas também quer expandir para venda perante o Instagram, um TikTok da vida, que são canais legítimos para poder fazer sua divulgação. Ótimo. Você vai migrar para lá? Vou contratar um influencer para poder fazer a divulgação da minha marca. Beleza. Vai fazer a divulgação da sua loja, da sua marca? Cadê o contrato dessa influência? Vamos estruturar esse contrato para saber qual é a responsabilidade dela, qual é a sua responsabilidade. Ah, mas precisa disso. Todo mundo contrata verbalmente ou então simplesmente uma conversa de WhatsApp. Você pode fazer isso. Mas você quer fazer de uma maneira que o seu risco vai ser mitigado ou que vai ser um risco um pouco maior. Então, outra coisa. Ah, eu quero começar a vender pela internet. Vou simplesmente abrir um perfil no Instagram e começar a vender? Não, você tem algumas responsabilidades que você precisa legalmente manter. E alguns empresários ainda, ou pessoas que querem ser empresários, entendem que um perfil numa rede social ela não é empresa. Tratam como empresa, às vezes até coloca lá na bio, né? CEO da loja tal. Tratam como uma empresa, mas não querem se configurar como uma empresa. E tem que demonstrar para ele o seguinte: olha, a partir do momento que você está exercendo atividade empresarial, você já é considerado empresário. Só que sem o devido registro, você vai ter prejuízos tributários, porque sua tributação vai ser diferente. Tributação de pessoa física para pessoa jurídica ela tem diferença. A vantagem da tributação da pessoa jurídica é porque o tributo, você consegue fazer uma engenharia tributária para ter uma tributação menor. Então, para isso você precisa de um contador, para isso você precisa de um advogado. Você tem que ver suas políticas de troca, suas políticas de compra, sua política de devolução. Por mais que você pegue um exemplo de um site já consolidado, mas seu caso é único. Seu caso vai ser despacho por correios, transportadora. Então, isso... O que acontece se o produto não chegar lá, né? O que acontece se o produto não chegar? O que acontece se o produto chegar defeituoso? Chegou, o produto chegou, o serviço foi prestado. O que acontece se o consumidor fala assim: eu não quero mais o produto, vou ter que devolver? Se é venda pela internet. Eu vou devolver. E aí, qual o prazo? Recentemente eu estava instruindo uma empresária que faz venda pela internet, venda de roupas, e a gente conversando, ela falou: não, eu dou um prazo de 2 dias de devolução. Eu falei: você já teve problema? Eu não, nunca tive problema. Eu falei assim: então você começa a aplicar devidamente o Código de Defesa do Consumidor, garante pelo menos o mínimo legal, que é 7 dias, para exercer o direito de arrependimento, antes que aconteça alguma coisa. Então, são esses detalhes que parecem que são situações que a pessoa não vai ter problema, mas que uma hora ou outra pode virar problema, Alex. Sim. É um problema que, mas é um cliente, 2, 3, só que vai chegar uma hora que você pode receber uma fiscalização do PROCON, e aí? Não é legal. Por mais que isso não vai ser divulgado, por mais que isso não abale a reputação de uma marca, de uma empresa, mas precisa passar para isso. Por isso que a advocacia preventiva ela é necessária. Entendi. E quais são os erros jurídicos mais comuns entre as pequenas e médias empresas? Erro jurídico eu posso... Coisas que são comuns. Fala assim, cara, sempre eu estou envolvido com essas demandas aqui. Olha, erro comum, aí nós vamos partir para o direito do trabalho. Erro comum é tentar manter
empregado sem devido registro. É o erro mais É comum. o erro mais comum. Agora, se a gente ir para o direito empresarial em si, o erro mais comum é confundir finanças pessoais com finanças da empresa. Famoso cartão corporativo. Ah, mas a empresa é minha, meu sócio também pode tirar o dinheiro do caixa, a gente tem um prolabore, mas não é tanto, é só para dizer que tem. Tem problema? Tem problema. Porque aí, quando a gente fala consulta ao advogado, não é para só pagar a consulta para a gente, não. Não é isso. É para evitar problema. Se você tem essa confusão de conta pessoal, pessoa física, com conta da pessoa jurídica, se tem essa confusão, você não sabe de onde você está gastando, existe um negócio chamado desconsideração da personalidade jurídica. Apesar de ser um termo técnico, eu vou dizer o que é. Se eu tenho uma empresa, eu tenho meu patrimônio, e se eu estou devendo para uma pessoa, esse credor, ele não quer saber se esse patrimônio ele é da empresa ou ele é meu pessoa física. Ele pode requerer que tanto a empresa quanto a pessoa física pague ele, justamente porque ele não sabe de onde está vindo esse patrimônio, não sabe se o carro está na pessoa física ou está na pessoa jurídica. Então isso é um erro muito comum também, de fazer essa confusão de gastar o dinheiro da empresa pagando conta particular. Vou comprar um carro, vou colocar na empresa, no CNPJ, mas eu vou utilizar para fins particulares. Isso é um erro muito comum também. E lá na frente, se eventualmente tiver um problema com execução, uma cobrança, o empresário ele está sujeito a ter bens pessoais perdidos para pagar a dívida. E isso é grave. E o pior, cara, e o pior, ele só acredita que isso acontece quando o oficial de justiça bate na porta dele para penhorar a BMW dele. Você avisa, ó, cuidado, não faz isso, cuidado, vai ter problema nas suas contas pessoais, vai virar contra você. Não, tá tudo no CNPJ, tá tudo ali. Aí o oficial de justiça bate na porta da casa dele, ou da empresa, para penhorar a BMW, penhorar bens pessoais, aí ele acredita que isso pode acontecer. Mas aí chegou uma hora que já é tarde. Sim. E tem um outro lado que o senhor até já fez ali uma breve introdução no assunto, que é relacionado ao direito agrário, né? Que é uma área que o senhor gosta, né? Desde sempre o senhor já acompanha os leilões ali de animais, né? De fazenda e tudo. E quais seriam os principais problemas que o senhor enfrenta dentro do agronegócio hoje? Né? Os principais, cara, sempre é comum a gente atuar nessas demandas aqui, demandas que são comuns no direito agrário. Demandas comuns também vão envolver, infelizmente, necessidade de prolongar a dívida rural. O produtor rural hoje no Brasil ele vem enfrentando uma crise financeira em razão do aumento de insumos, em razão da queda de preço. Então, comum é prolongamento de dívida. É necessário. O produtor rural que entende, que sabe que tem o direito, e ele procura uma ajuda especializada. E aí é importante ter em mente o seguinte: para prolongar uma dívida, não basta simplesmente um advogado que conhece do Manual de Crédito Rural. Esse Manual de Crédito Rural é um documento que o Banco Central emite toda semana. Já começa por aí. Você vai precisar de um bom engenheiro agrônomo para fazer laudos, para falar, ó, tive uma quebra de safra, tive problemas climáticos. Você vai precisar de um bom contador para demonstrar sua capacidade de pagamento. Então, é um trabalho que exige uma equipe multidisciplinar, digamos assim. Uhum. Outra demanda comum também, que os produtores rurais abriram os olhos, e que bom que abriram os olhos. Venda casada. Vai fazer financiamento do crédito rural. A dependendo do financiamento, você precisa contratar um seguro. Aí começa a instituição financeira, e a instituição financeira tem que te apresentar duas apólices. Ela pode apresentar uma apólice do próprio grupo econômico dela,
mas tem que apresentar uma apólice de outra pessoa, de um terceiro, para que o produtor escolha que seja mais vantajosa, obviamente. E a mais vantajosa vai ser a que é mais barata, proporcionalmente a que entrega também mais coberturas. Mas tem uma prática comum da venda casada o seguinte: tá aqui, eu estou te oferecendo o seu crédito, mas a apólice de seguro é tão somente essa do nosso grupo econômico. Isso tira do produtor a chance de escolher uma cobertura melhor, um preço melhor, além de ferir, obviamente, a legislação. Muitos produtores estão vendo que tem prejuízo nisso, porque às vezes deixa lá uma porcentagem grande do financiamento para poder comprar produtos que não são conexos ao financiamento. Existem casos em que a instituição bancária ameaça a não entrega ali do financiamento se caso o produtor não queira contratar aquela apólice. A ameaça ela é velada, Alex. Aí que é o problema. A ameaça é velada, porque, querendo ou não, quem tem um gerente, tem o gerente como amigo. E às vezes o financiamento está demorando a sair, demora a sair, e chega uma pessoa da instituição financeira e fala: olha, tem esse produto aqui, assina, contrata esse produto, vai te ajudar a liberar mais rápido esse financiamento. Em alguns casos, eu já tive situação em que o produtor falou que o gerente foi muito claro com ele. Ou ele contratava o seguro deles, ou não tinha financiamento. Aí você pega um setor do agronegócio que precisa de alavancagem financeira através de crédito rural. O cara precisa plantar. O cara precisa ter a safra dele para o ano seguinte. Ele não tem capital próprio suficiente para gerar e manter a operação dele. O que ele vai fazer? Ou ele vai pegar e contratar um produto que está sendo obrigado a contratar, ou ele não vai pegar e vai deixar de plantar, vai deixar de participar de uma safra e todas as obrigações financeiras que ele já tem passado. Então essa ameaça, ela é velada, ela é muito bem arquitetada. Só que o produtor ele já está indo para o banco com uma visão diferente. Ele já vai atrás e já começa a questionar: cadê a outra apólice? Já vai pegar um financiamento para safra 2026, já está pensando safra 2026, já estão correndo já da venda casada. Já está exigindo: mas aí o banco não vai me liberar o crédito. Mas não vai liberar por quê? Porque eu não estou pegando o produto que é do grupo econômico dele? Está errado. Totalmente errado. Então, essas situações são comuns. Outra situação comum também é problema em contrato de arrendamento e parceria rural. O nosso direito agrário, ele é realmente muito antigo. Nós estamos falando aí de legislações de 1850, 1800 alguma coisa. Nós podemos ter contratos verbais. O famoso contrato fio do bigode. E que às vezes funciona mais que um contrato escrito. Né? Porque o contrato ele vai funcionar bem quando as partes querem fazer um bom negócio. Sim. Então, tem contrato de arrendamento que não está redigido, não está escrito. Aí, infelizmente, o produtor rural morre, ou quem está arrendando a terra morre. Aí os herdeiros não sabem o que faz, não sabem o que foi combinado. Então, são situações também que acontecem muito no dia a dia do agro. Contrato de parceria em que tira a participação dos prejuízos, em que só quer lucro. Então, vai desconfigurando muita coisa. E, recentemente, nós tivemos uma fala do presidente do Banco Santander falando que começou uma indústria de recuperação judicial do agronegócio. E não tem indústria de recuperação judicial nenhuma, não existe isso. Um outro problema que os
produtores começaram a enfrentar agora também é entender, meu caso é de recuperação judicial ou é só de alongamento de dívida? E a recuperação judicial, ninguém quer entrar em recuperação judicial. É o último caso. É complicado, É né? complicado. A recuperação judicial é o cara falar assim, ô, credores, eu quero te pagar. Recuperação judicial é uma demonstração imensa de boa-fé, vontade de pagar e vontade de trabalhar. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, eu só dou conta de te pagar da seguinte maneira, está aqui meu plano. E quando a gente escuta um presidente falando isso, um presidente de banco falando isso, que está tendo uma indústria, que advogados que estão se beneficiando, ninguém está beneficiando. Ninguém quer beneficiar de crise de outra pessoa, não, Alex. Ninguém quer beneficiar. O produtor não é beneficiado com recuperação judicial, advogado não é beneficiado com recuperação judicial. Ah, mas vai ter mais trabalho. Sim, vai ter mais trabalho, vai ter mais demanda, tem. Só que é muito melhor você ter uma linha de produção, você ter uma linha de atividade empresarial sem problema de recuperação judicial, porque você mantém crédito em banco, você mantém regularidade fiscal, você mantém regularidade com os seus empregados. Então, a recuperação judicial ela é a última razão de pedir socorro. Entendi. Entendeu? E por parte do cliente, o que, que o senhor pensa a respeito, assim, né, atuando como advogado, já tendo aí quase 16 anos de prática, né, jurídica, defendendo causas importantes. Você acha que, com relação à percepção do cliente, ele quer realmente a resolução de um problema ou ele quer tão somente um resultado positivo que ele busca na maioria das vezes? Eu posso te falar o seguinte: às vezes quem ouvir esse seu questionamento vai pensar, mas resultado positivo e resolução não é a mesma coisa? E não necessariamente é a mesma coisa. Porque o resultado positivo é quando o cliente ele quer porque quer, independente das circunstâncias, ter direito, ganhar. Resultado positivo é quero ganhar. Não quero ser obrigado a pagar ou quero receber o mais possível. E eu vou te falar o seguinte: desde quando eu comecei na faculdade, vou focar principalmente quando comecei a trabalhar, quando comecei a advogar. O perfil do cliente ele foi o que é natural da sociedade, foi mudando e foi, na minha opinião, melhorando. Pelo seguinte, eu peguei o começo, já a estabilização ali das buscas no Google, por exemplo. O cliente ia no Google, fazia as buscas, pesquisava, saía de advogado e advogado fazendo consultas, fazendo pesquisas. E hoje, e na época, eu via muito essa questão ainda, talvez por um resquício social ou histórico, de que o cliente, sim, ele queria, por qualquer razão, sempre ganhar. Ele queria aquele advogado de bater no balcão, aquele advogado de gritar, aquele advogado que a gente vê muito em tribunal de júri, porque no júri é uma outra situação. O júri ele precisa daquela daquela performance, daquele desempenho. Mas tem áreas que aquele desempenho ela não é aceitável. Tem áreas que você precisa de um trato bem diferente. Então o cliente via muito essa situação de advogado que briga por qualquer custo, ele vai brigar por você, ele vai falar alto, ele vai se exaltar, ele vai encarar uma autoridade, ele vai encarar um juiz, um promotor, um delegado, o que for. Só que existem maneiras para fazer isso. Então nós começamos a ter, na minha visão, a ter um cliente que foi se instruindo, à medida que ele foi fazendo pesquisas, foi se instruindo, seja escolarmente, de alguma maneira foi se instruindo. E hoje eu vejo que tantas políticas públicas, judiciário, tudo, com essa visão de fazer conciliação, meios alternativos de solução de conflitos, e principalmente conscientização das pessoas, o cliente hoje ele
prefere a resolução do problema dele e que ele já sabe que nem sempre a resolução vai ser ganhando 100% ou perdendo 100%, do que aquele tipo de cliente que quer porque quer, causa ganha. O cliente que só quer ganhar, ele quer a causa ganha. O cliente que quer a resolução do conflito dele, resolução da situação, ele quer chegar no que é justo para as duas partes. E sem entrar aqui em situações filosóficas, em conceitos filosóficos que é justiça. Mas eu vejo que o cliente hoje, pelo menos os que eu lido, pelo menos aqueles que eu tenho contato, eles buscam pela resolução do problema deles. Aí também vai muito do profissional. Ele vai muito também do profissional virar para o cliente e falar o seguinte: ô amigão, você tem direito até determinado ponto. Daqui para frente está errado. Ele tem que ter consciência do que ele está certo e do que ele está errado. Aí onde você vai chegar em uma solução daquela situação jurídica que ele vai te apresentar. Porque o outro lado também, ele sabe até onde ele está certo e até onde ele está errado. Então, chegando nessa composição, tendo essa maturidade de autoconhecimento do próprio cliente, ele vai saber, tem situações, Alex, que não tem como fugir. Por exemplo, se você tem um crédito de 10 mil para cobrar, você tem uma pessoa que te deve 10 mil, isso é simples, é matemática mais simples, isso não é magia, isso é matemática. E se a pessoa deve 10 mil, ela sabe que ela precisa, para resolver a situação, pagar quem ela deve. É muito simples isso. Mas vamos tentar desconstituir esse crédito. Às vezes já passou essa fase. O crédito está ali constituído, não tem mais o que fazer. Então a resolução para esse tipo de situação, qual que é? É pagar. E para outra parte é o quê? Receber. Então isso é resolver. Agora, como que vai resolver? Parcelando? Pagando à vista? Quantas vezes? Vai ter um desconto? Não vai? Aí onde eu vejo que as pessoas querem resolver problemas para ter paz de espírito, para ter tranquilidade nessa vida corrida, do que propriamente ficar aí tentando a qualquer custo dizer que não deve mais. Bacana. E para a gente ir caminhando aí para os finalmente desse episódio introdutório, vamos falar agora um pouquinho sobre inteligência artificial. Esse tema é bom, hein? Isso aí eu gosto. Esse tema é um tema hoje que é muito interessante, né? É porque o chat GPT está fazendo uma verdadeira revolução na sociedade. É porque as pessoas não usaram a Manos AI ainda. Tem a Manos. A Manos é sensacional, eu já utilizei também. A Manos, a hora que a Manos estiver aberta aí vocês vão ver o que é dominação, o que é revolução. 2 pontos que eu queria que o senhor comentasse. O primeiro ponto seria a respeito daquela falácia que o pessoal anda dizendo aí na internet, que a profissão de advogado vai acabar, né, por causa da inteligência artificial. O que o senhor acha sobre isso? A profissão de advogado acabar, primeiro para acabar você tem que mexer na estrutura constitucional do país. Vamos lá. É muito fácil falar que vai acabar alguma coisa quando vem algo para melhorar. Foi a mesma coisa, toda vez que vem uma revolução tecnológica, sempre falo, vai acabar alguma profissão, vai acabar alguma profissão. Como é que você vai acabar com a função do advogado? Se é essencial para a administração da justiça. Mas as ferramentas de inteligência artificial vão substituir o advogado. Vai substituir em quê? Na análise processual? Na análise jurídica? Na construção de redação? Na construção da tese jurídica, na humanização de entender o seu problema, porque a inteligência artificial ela vai te dar um resultado objetivo. É isso que ela serve. Mas eu e você conversando e ter a sensibilidade de saber qual que realmente é o seu problema, será que ela vai conseguir fazer isso? Vamos imaginar que vai conseguir. Então nós vamos ter que acabar também com o Poder Judiciário,
porque os tribunais estão utilizando ferramentas de inteligência artificial para fazer parametrização de alguns dados dentro de processo, fazer análise processual, vai acabar com o juiz também? Essa é a minha pergunta. Vai acabar com os promotores? Vai acabar com os policiais? Vai acabar com os Os policiais? investigadores, né? Então, quando vem com uma conversa dessa, eu vejo que são pessoas que querem mais criar sensacionalismo, buscando talvez um excesso de curtidas, buscando aí um hype, buscando aí uma atenção, e falam isso de uma maneira que causa uma desinformação terrível. Como é que você vai... É a mesma coisa de falar assim, então tá, vai acabar com o advogado, tem médico que opera com inteligência artificial. Vai acabar com o médico também? Vai operar só por robô? O que eu acredito que reportagens como essa, ou opiniões como essa, precisam ser muito bem pontuadas para não criar um frisson na sociedade, para não criar talvez aí um pânico que não existe. Na minha opinião, a inteligência artificial ela não vai acabar com a profissão do advogado. Veio, está aí, vai se manter como uma ferramenta a mais para o advogado atuar, como uma ferramenta a mais de entregar um serviço jurídico mais rápido, de maior qualidade, porque senão eu vou pegar aí situações. Recentemente, a justiça derrubou um site que estava vendendo combo de petições feitas por inteligência artificial por R$20. Eu não sei quantas petições vinham, mas era R$20 combo de petições para juizado especial. E para quem não sabe, até 20 salários mínimos realmente não precisa de advogado para pleitear alguma coisa no juizado especial. Tá. Pega uma pessoa que é leiga, que não tem formação. Leiga que eu quero dizer não tem formação em direito. Ele vai comprar esse banco de petições por R$20. Ele vai ter a consciência, primeiro, de saber qual petição vai usar. Segundo, o que ele vai perguntar para o ChatGPT ou para outra inteligência artificial, qual o comando que ele vai passar para saber qual petição que ele vai usar. Ótimo, ele vai ajuizar aquela petição inicial que ele vai só mudar os dados ali. Mas o contexto de uma petição inicial é o contexto do que a pessoa passou. Como que ele vai colocar aquele contexto ali? Como ele vai se portar perante um juiz leigo, no juizado especial ou perante o conciliador? Não teve acordo? Necessariamente você vai ter que passar para a instrução. Você vai ter que contratar um advogado. E aí? Voltamos àquela coisa. Vai acabar com a profissão vai acabar com a profissão do advogado? Vai acabar com a advocacia? Não tem como acabar com esse sistema que está muito bem estruturado. Isso é milenar, gente. Sim. E aí, tem uma outra pergunta interessante que eu gostaria de fazer também a respeito disso. O cliente do advogado consultar o ChatGPT, né? Você acha que isso é benéfico? Existe um prejuízo? Faz bem para a sociedade ou não? Aí eu volto àquela situação. Cliente que consultava o Google, cliente que consultava vários advogados. Na minha opinião, falando como profissional que usa inteligência artificial na prática. E olha que eu testo muitas ferramentas de inteligência artificial. Sempre que sai uma nova, eu estou buscando fazer o teste e, mais do que isso, buscando também fazer cursos na área de tecnologia para entender como é que funciona. Uhum. Cliente que consulta inteligência artificial, eu vejo como vantagem. Vantagem. Eu vejo como vantagem. Pelo seguinte, o cliente ele vai consultar a inteligência artificial, vai fazer uma pergunta ou vai pedir para que seja redigido um documento jurídico. Quando ele chegar para o advogado, que vai precisar de uma validação do advogado a respeito daquele documento, seja um contrato, seja uma notificação, o cliente ele já estará mais bem instruído. E Alex, cliente bem instruído é cliente consciente. Cliente consciente, ele sabe do tamanho do problema dele e ele vai dar valor na sua precificação de honorários. Porque ele vai saber que o problema dele não é simples de resolver. Não é só bater um papelzinho. Antigamente tinha muito disso. Bate um contrato aí. Ele vai saber que não é só bater um contrato. Ah, mas ele já vai levar o contrato pronto.
vai levar o contrato só para você ler. Não, não é só pegar o contrato que já está pronto pela inteligência artificial e você vai colocar o cliente para assinar. Você tem que sentar com o cliente e dizer o seguinte: olha, isso daqui é um esboço. Agora vamos à sua realidade. Vamos à realidade desse contrato, vamos à realidade dessa notificação. Aí o cliente ele vai perceber que aquilo que o profissional está dizendo é a parte da humanização da relação jurídica. E ele vai perceber que a situação dele precisa dos olhos humanos, precisa da atuação do advogado. E vai perceber que o valor que eventualmente vai ser cobrado, ele é justo. Ah, mas já está metade do serviço feito. Não tem metade do serviço feito. Ele tem um início de um conhecimento. Seja o início através de um documento, através de um contrato, através de uma pesquisa que ele fez pelo ChatGPT, que vai entregar lá uma resposta para ele. E essa resposta, ela vai ter que ser decifrada por uma pessoa. Aí, onde o profissional vai mostrar para o cliente: eu tenho valor, eu tenho conhecimento. Aí o profissional também precisa estar acompanhando os julgados, precisa estar acompanhando a evolução do direito. Porque vamos pegar um exemplo simples. A pessoa fica lá 3 horas na fila do banco e vai fazer uma pergunta lá: tenho direito à indenização? Se for no Google, a maioria das respostas serão sim. Hoje nem tanto, porque o Google também já está com inteligência artificial integrada. Sim. Mas até uns 2 anos atrás, a resposta, você ia achar um monte de site que te dá uma resposta 100% positiva. Sabendo que a realidade jurídica não é essa. Hoje, com a inteligência artificial, a depender do comando que você colocar lá, a depender do comando que o cliente colocar, a inteligência artificial vai te dar a resposta. Olha, você pode sim ter direito à indenização, mas tem julgados que mostram o contrário. Aí onde ele vai para o advogado, não já com aquela coisa: a ação do meu primo deu certo. Que tinha demais. Meu amigo deu certo essa ação. Ele já vai sabendo que ele tem uma chance ou ele tem uma possibilidade de não ter êxito. Então, por isso que eu falo que o cliente que ele faz uma busca, faz uma pesquisa, não consulta, faz uma pesquisa no ChatGPT ou em qualquer outra inteligência artificial, é vantajosa para o profissional que vai atendê-lo. Entendi. Bacana. E para a gente finalizar essa entrevista, eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito dos novos advogados que estão entrando nesse universo, né? Quais são os principais desafios, os melhores conselhos que o senhor poderia entregar para quem realmente está começando, né? Acabou de se formar, está ingressando nesse mercado, né? No mundo da advocacia. Eu vou falar agora para quem está começando na carreira jurídica, quem vai começar, quem é jovem advogado, se quiser anotar isso, anote. Faz a estruturação da sua carreira. E como que você pode fazer isso? Você vai começar a atuar, o advogado ele sabe o dia que ele vai começar a atuar, que é o dia que ele pega o cartão profissional. Daquele dia para trás, faz uma planilha de como você quer a sua carreira. Porque se você não estrutura como você quer, eu preciso pensar já como uma empresa grande? Não. Primeiro que a advocacia não é mercantilizada. Mas se você não pensar que você precisa de uma estrutura, de como você vai agir de passo a passo. Eu preciso agora, vou pensar, preciso de um escritório físico ou vou fazer home office? Isso é tudo colocado no papel. Quais equipamentos eu preciso? Coloque no papel. Vou produzir conteúdo para a internet? Coloque no papel. Qual área que eu vou trabalhar? Coloca também no papel. E para executar isso tudo, o que eu preciso? Vai fazendo uma lista de tarefas do que você precisa. É o primeiro passo. É a primeira organização que você tem. E isso você consegue fazer com bastante antecedência. E é preciso fazer com bastante antecedência, porque a hora que você pegou seu cartão, você já está apto a começar a exercer sua profissão. Então,
Eu vou para uma área que eu tenho afinidade. Ótimo. O que eu falaria para esse profissional? Entenda qual que é a sua necessidade. E se quiser uma opinião, eu falaria primeiro, vai para um curso de extensão, vai para o curso prático, depois você pensa na pós-graduação. Faça quantos cursos práticos você puder fazer. Tem cursos práticos, tem cursos pela Escola Superior de Advocacia de vários estados, gratuitos, que são excelentes. Pegue esse conhecimento prático, que ele é mais rápido, que é para você girar seu negócio. Então pense nisso. Depois vai fazer uma pós-graduação para poder ter uma especialização acadêmica nessa área. Então faça essa estrutura. Pense no seu escritório. Pense em como você vai fazer a sua divulgação. Divulgação através dos parentes, grupo de WhatsApp, estruture o seu brand, vai fazendo seu brand, vai fazendo sua marca. Estruture como que vai ser o seu fluxo de atendimento de cliente. Vou fazer o atendimento só online, só presencial? Como que vai ser esse atendimento? Eu vou fazer só tira dúvidas, depois eu vou abrir a agenda para ele ter uma consulta. Vou ser o tipo de advogado que não vai cobrar consulta, vai cobrar consulta, porque aí você já começa a criar o seu padrão profissional. Porque a hora que associarem o seu nome, as pessoas já vão associar. Aquele advogado ou advogada tem essa e essa conduta. Pense bastante também sobre... Pense e invista em leitura sobre negociação, atendimento de cliente, autodesenvolvimento, porque isso não vai ser útil só no contato com o seu cliente, mas ele vai ser útil quando você precisar se portar na audiência, se portar na reunião. Então, a atuação de advogado hoje, ela ultrapassa só os conhecimentos jurídicos. Precisa também de conhecimento em outras áreas, principalmente em áreas que vão te ajudar na comunicação e no posicionamento da sua imagem. Show de bola. É isso aí. Então, cara, que aula, né? É uma verdadeira Que aula aula, nada, né, rapaz. doutor? Por mim, ficaria aqui o dia inteiro na conversa. Pedir um almoço aqui, conversando a tarde inteira. É muito bacana. Doutor, quero mais uma vez te agradecer Eu por que esse agradeço. momento. Um momento muito bacana de conhecimento. Tem muita coisa para ser dita, né, Tem doutor? muita coisa. Muito conteúdo para ser produzido. Eu vejo que o senhor tem muito a contribuir, tanto nas suas áreas de atuação, que o senhor é um homem muito entendido, né? Muito sábio. E eu vejo que tem muita coisa ainda para ser produzida, né, em termos de conteúdo, muitas pessoas para serem alcançadas, né? E acabou que o tempo se foi e a gente nem falou sobre paternidade, né? Que é uma das coisas que o senhor gosta Eu acho muito bom. também. Eu gosto de ser pai. Sim, Eu acho sim. bom. Mas Mas nós teremos novas oportunidades também. E de modo que eu quero te agradecer. Espero ter mais oportunidades como essa para a gente conversar, produzir um conteúdo de qualidade, levar conhecimento, né? Então, de modo que eu quero te agradecer mais uma vez. eu que agradeço pelo convite, Alex. E você tem meu contato, tem meu telefone. A hora que precisar de vir para cá para a gente bater papo, seja só nós dois ou com mais convidados, é só mandar dizer qual que é a roupa de vir, que minha agenda já vai estar separada para vocês. Show de bola. Obrigado, viu, doutor? Obrigadão. Obrigado. Valeu, galera. Este foi Nedson Alves, doutor Nedson Alves, advogado especialista em direito agrário e direito empresarial, tá? Então, qual que é o Instagram do senhor lá, doutor? Nedson Alves Júnior. Nedson Alves Júnior. Inclusive, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo. Segue lá, viu? Pra Segue lá, vocês, tem vídeo informativo todos os dias. Sim, para vocês acompanharem, né? O canal dele lá nas redes sociais, né? No Instagram e tem no YouTube também. Tem no YouTube também. É Nedson Alves. Nedson Alves Júnior. Nedson Alves Júnior também tudo no padronizado. YouTube. Vamos seguindo lá. Aproveitem para se inscreverem no canal dele lá no YouTube também e no Instagram. Fechou, galera? Vai ficar tudo aqui na descrição desse vídeo. Agradeço a todos vocês que estão assistindo.
os nossos episódios e vão também assistir este episódio aqui. Fechou? Obrigado e até a próxima.